Olá, minha gente, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciência, nono ano, da Escola Padre Enemias. Como vocês estão? Tudo bem? Estão conseguindo acompanhar? Me deem um retorno, ok? Vamos lá, vamos continuar. Em que diferiam as teorias de Lamarck e Darwin? Lembram que nós estudamos na aula passada sobre Lamarck e Darwin? Lamarck, ele defendia a teoria do uso e desuso, né? Se eu uso, esse membro ele vai desenvolver. Se eu não uso, vai atrofiar. Já Charles Darwin, ele defende a teoria da seleção natural, né? Sobrevive aquele que melhor se adaptar ao ambiente, né? Seleção natural. Então, vamos lá. O que tinha de diferente? Era tudo, né? Lamarck e Darwin sugeriram que as espécies poderiam se transformar ao longo do tempo e originar novas espécies. No entanto, as teorias de ambos diferiam principalmente na forma como a transformação das espécies surgiam. Então, os dois concordam que, com o passar do tempo, as espécies vão gerando outras espécies, certo? A diferença é que Lamarck, ele dizia uma coisa, né? Ele direcionado para atender a determinadas finalidades em função de uma necessidade imposta pelo ambiente. Ou seja, se eu usar, desenvolve, se não, atrofia. Já o Darwin, por outro lado, sugeria que as populações já teriam variações individuais e que estas seriam selecionadas naturalmente pelo ambiente, favorecendo as mais vantajosas e assim gradualmente as espécies iriam se transformando. Não haveria, portanto, uma transformação dirigida, certo? Então, os dois têm uma mesma linha de pensamento, porém, como finalizar é que tem as diferenças, certo? Wallace e a seleção natural. Quem é o Wallace? De forma independente, ou seja, ele não vou estudar, vou ver qual é que tem razão nessa situação aqui. Então, chegou às mesmas conclusões que Charles Darwin sobre a seleção natural, ou seja, mais um cientista que veio fortalecer a teoria de Charles Darwin, né? Em um artigo publicado, Wallace defendia a ideia de que a seleção natural era um mecanismo pela qual as espécies evoluíam, certo? Então, entre Lamarck e Charles Darwin, Darwin é a mais aceita, certo? Aí outros cientistas vieram também buscando esse conhecimento para ter a certeza, certo? Então, atualmente a proposta da teoria da seleção natural é atribuída tanto a Wallace quanto a Darwin. Porém, foi Darwin quem começou, com todo esse estudo. Só que com o passar do tempo, outro naturalista veio e confirmou. Com a diferença que na época de Wallace, ele já tinha assim, uma ideia por onde começar e já tinha um pouco mais de recursos, né? A tecnologia já estava um pouco mais avançada do que na época de Darwin, ok? Então, teoria aí aceita. O ser humano descende do macaco, né? Porque o macaco ele tem características humanas, algumas coisas. Então vamos aqui. Talvez você já tenha deparado com comentários de que Darwin teria afirmado que o ser humano é descendente do macaco. Mas o que se sabe é que esse cientista nunca fez essa afirmação. O que Darwin propôs, de fato, é que macacos e seres humanos apresentam um ancestral recente comum, ou seja, os seus ancestrais são parecidos, mas não que um originou o outro, tá certo? Que coloca tanto os macacos como os seres humanos no grupo dos primatas, ou seja, fazem parte do mesmo grupo, mas isso não quer dizer que eles façam parte da mesma espécie, tá certo? Então, não vamos dizer que nós somos descendentes de macaco, porque nós não somos, tá bom, gente? Apesar do atual conhecimento científico, falar sobre nosso parentesco com os macacos ainda gera polêmica, mas para muitas pessoas parece ofensivo dizer que somos
aparentados com esses animais. Alguns que o ser humano é único, especial, portanto, só poderia ter sido criado por uma entidade divina. Aqui já entra muito a questão religiosa, tá certo, gente? Então, vamos aqui entender a nossa prática. Então, aqui nós somos do reino Metazoa, filo cordado, subfilo craniados, né, porque nós possuímos crânio, classe mamíferos, ordem primata, família hominídeos, gênero Homo e espécie Homo sapiens. Nós somos os únicos a ser Homo sapiens. Por quê? Porque somos os únicos animais pensantes, tá certo? Somos os únicos que temos a capacidade de raciocinar, ok, gente? Então aí, pra gente compreender, tá certo? Vamos aqui. Alguns tipos de adaptação dos seres vivos. A seleção natural age o tempo todo sobre os seres vivos. Dentro das populações, os indivíduos apresentam variações que podem conferir-lhes vantagens ou desvantagens em um determinado ambiente. Então, alguns animais, eles encontram alternativas para sobreviver, né? O que diz essa teoria? Sobrevive aquele que se adapta ao ambiente. Então, nós temos aqui a camuflagem. Animais que apresentam camuflagem têm características corporais que os tornam parecido com o ambiente onde vive, na cor ou no aspecto. Dessa forma, eles conseguem se esconder de possíveis predadores ou presas. Então, vamos aqui. Olha só, gente. Aqui, se você observar, dificilmente o predador vai compreender que aqui tem um animal. Do mesmo jeito que aqui, né, nós temos um pássaro, mas ele está muito parecido com o tronco. Isso aqui é uma forma que eles têm para não ser percebido, consequentemente, não ser servido como um lanchezinho, né? Então, essa é uma característica dos seres vivos. Conseguir adaptar-se ao meio em que está inserido, certo? Então, isso aqui é a camuflagem. A outra forma é o mimetismo. O mimetismo é um tipo de adaptação que um organismo apresenta características que o deixam parecido com um indivíduo de uma espécie diferente da sua, ou seja, é uma forma de imitação, né? Mimetismo dá uma ideia de imitação. Então, ele dá uma ideia de que é perigoso. Então, um exemplo, a cobra coral. Nós temos uma cobra coral verdadeira e a falsa, digamos assim. Essa cobra coral falsa, ela não possui o veneno, só que os predadores têm medo por achar que ela é a verdadeira, certo? E aí, ela sobrevive muito bem, obrigada. Olha só, vamos aqui ao exemplo. Na figura A, é a cobra verdadeira. Aqui é a que passa por mimetismo, né? Ou seja, a cobra coral falsa. Então, o predador, ele não vai ter o conhecimento de que uma é verdadeira e a outra é falsa. Então, mais uma vez aqui, é a lei da sobrevivência. Sobrevive aquele que melhor adaptar-se ao ambiente, tá certo? Então, aqui, a cobra falsa vai sobreviver muito bem, né? Porque os outros não vão querer nem estar perto dela. Ok, gente? Então, esse é o conteúdo da nossa aula de hoje, né? Nós estudamos nesse capítulo as ideias fixistas e transformistas, relação entre a adaptação dos seres vivos, as duas leis, né, de Lamarck e Darwin, relação dos fósseis com a ideia da evolução, base para a fundamentação das teorias da seleção natural. E o conceito de camuflagem, mimetismo e as suas relações com a seleção natural, né? Que é uma forma de sobrevivência de forma bem natural, tá certo, gente? Então, esse é o nosso conteúdo de hoje. A atividade será colocada no grupo, tá certo? Tenham todos uma excelente aula e qualquer dúvida podem perguntar, ok, gente? Boa aula a todos!